Olá, estamos aqui para comentar sobre o nosso referencial curricular do Paraná em relação à etapa da educação infantil. O referencial é um material que se originou da legislação do Conselho Nacional de Educação a respeito da Base Nacional Comum Curricular. Então, as orientações para essa etapa da educação infantil foram organizadas a partir das orientações do Ministério da Educação, pelas redatoras, eu, a Maria Regina, né, a professora Viviane, a professora Ludmila e a professora Juliana, sob a coordenação da professora Ludmila, né, organizamos um material que é um material preliminar, uma versão preliminar do documento, né, que se tornará o referencial para a organização de todos os currículos no Paraná. Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre esse material, lembrando que é um material preliminar no qual todos podem acessar e fazer contribuições, né, a partir do link que está na página do Dia de Educação e é facilmente encontrado lá. Então, estou passando a palavra agora para a professora Juliana, que vai falar um pouco sobre a história da educação infantil. Isso. Boa tarde, então. Como a redatora Maria Regina nos colocou, o referencial curricular do Paraná, considerando a educação infantil, ele parte da Base Nacional Comum Curricular. Então, ele está totalmente atrelado à base. Então, inicialmente, é importante que a gente conheça como surgiu esses dois documentos. Para conhecer, precisamos entender um pouco da história da educação infantil. Então, a história da educação infantil no Brasil, ela é marcada por duas tendências. Uma de origem assistencialista, onde as instituições, elas acolhiam as crianças para os pais irem para o mercado de trabalho, e nesse momento a educação infantil tinha uma visão mais para o cuidar, para o assistencial e pouco para o educacional, e a outra tendência, uma visão de ver, de observar a educação infantil como uma mini escola de ensino fundamental, onde toda a organização e os conteúdos eram próprios daquela etapa de ensino. Então, essas duas tendências, elas se alternaram ao longo da história da educação infantil. E, atualmente, com o desenvolvimento das legislações e os próprios estudos e pesquisas no campo da educação infantil, a nossa área se fortaleceu bastante, né? A partir da Constituição de 88, que coloca a educação infantil como um dever do Estado, e da própria LDB, né, que insere a educação infantil como a primeira etapa da educação básica e iguala em grau de importância a educação infantil ao ensino fundamental. Então, após todo esse histórico, todo esse contexto, era necessário pensar em como organizar a educação infantil a partir das conquistas da legislação, da Constituição e da própria LDB. E veio, então, as diretrizes curriculares nacionais, que organizam todo o sistema e pensam na educação infantil a partir da sua especificidade e da sua diversidade, né? E a própria diretriz curricular da educação infantil, ela nos indicava um caminho a seguir, que era as experiências de aprendizagem que a criança deveria passar para aprender. Então, o direito a ter essas experiências de aprendizagem. Então, a Base Nacional Comum Curricular, ela vem com o intuito de organizar um formato curricular para essa aprendizagem dessa criança, nessa etapa de ensino, com as características próprias da faixa etária. Né? E para isso, como nós vamos ver no próximo slide, né, ela organiza a educação infantil a partir de dois eixos, que são as interações
e a brincadeira, né? E esses dois eixos, eles visam garantir os direitos de aprendizagem, que são eles, né? O direito de conhecer-se, de brincar, de participar, de expressar e de conviver, né? Então, os eixos, eles visam garantir os direitos de aprendizagem. É importante a gente colocar que o direito, ele não é garantido por si só. Há sempre uma intencionalidade educativa por trás dele. Então, não é somente conviver. Na escola, esse direito, ele se configura a partir da intencionalidade pedagógica do aprender a conviver, aprender a explorar, aprender a conhecer-se. E eles estão vinculados aos princípios da educação infantil, como a redatora Viviane vai nos colocar a partir do próximo slide. Olá, professor, olá, professora. Bom, meu nome é Viviane, sou uma das redatoras, né, responsáveis também pela elaboração desse documento preliminar, que agora chega até vocês. Esperamos que vocês contribuam da melhor forma possível para que esse documento represente os educadores do Paraná. Bom, como a Juliana falou, eu vou falar um pouco sobre os princípios básicos e direitos de aprendizagem que a própria diretriz curricular para a educação infantil nos traz, né, que são os princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios, eles se complementam, expressam uma formação fundamentada na integralidade do ser humano, que precisa apropriar-se dos sentidos éticos, políticos e estéticos na construção de sua identidade pessoal e social. Esses princípios, eles são balizadores de toda a prática pedagógica na educação infantil, eles estão vinculados à BNCC por meio da definição dos 6 de aprendizagem, né, que a Juliana abordou. Então, os princípios éticos, né, ao direito de conhecer-se, de conviver, os princípios políticos, né, se vinculam ao direito de expressar, de participar, e os princípios estéticos ligados a brincar e a explorar. Bom, em relação aos princípios éticos, é importante a gente dizer que as diretrizes nacionais curriculares para a educação infantil, elas trazem esses princípios como importantes e orientadores de todo o trabalho na educação infantil. É importante que as instituições de educação infantil organizem os seus espaços, criem contextos para que dentro dos princípios éticos as crianças tenham a oportunidade de conhecer a si, ao outro, de construir valores de respeito ao próximo, de respeito ao outro, conhecimento sobre a preservação do meio ambiente, de recursos naturais. Então, são princípios que permeiam a prática e que precisam ser pensados, organizados, entendendo que o ato educativo na educação infantil ele é um ato intencional, né? Em relação aos princípios políticos, a educação infantil precisa organizar suas propostas pedagógicas, precisa organizar suas a instituição, pensando nas possibilidades de oportunizar que as crianças se expressem, que elas pontuem seus pontos de vista sobre diferentes assuntos, que elas se expressem, né? Então, os princípios políticos, eles são vinculados ao exercício da cidadania, da prática democrática. Então, são princípios importantes que a gente precisa começar a trabalhar desde pequenos. Então, as propostas, as práticas educativas nas instituições, na educação infantil, é importante contemplar também, né, os princípios políticos. Em relação aos princípios estéticos, que estão ligados ao direito de brincar e de explorar, então, as nossas instituições de educação infantil precisam criar contextos, assegurar que as crianças tenham a possibilidade de desenvolver a sensibilidade, a ludicidade, que tenham a oportunidade de criar, de desenhar, de pintar, de manifestar-se as suas produções artísticas, de apreciar, de trabalhar em grupo. Então, são todas ações que precisam ser colocadas na educação infantil.
Bom, só para fortalecer, esses princípios se complementam, eles expressam uma concepção do sujeito enquanto um ser integral, que precisa então apropriar-se dos sentidos éticos, políticos e estéticos, né, para sua formação pessoal e social. Então, a educação infantil ela precisa reorganizar seus espaços, suas ações, suas práticas, pensando em contemplar esses 3 princípios que as diretrizes nacionais, né, da educação infantil nos apontam, né, como princípios importantes e norteadores dos contextos de aprendizagem na educação infantil. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Luiz, para dar continuidade, né, explorando um pouco mais o que o nosso documento, que é a versão preliminar, ele nos apresenta. Boa tarde, professor. Boa tarde, professora. Antes de explorar o conteúdo do slide, eu queria dizer que, embora a Maria Regina me apresentou enquanto coordenadora do grupo, essa equipe trabalhou muito junta, onde todas fizeram todos os tipos de tarefa, e com isso a gente criou uma unidade muito interessante, criamos um grupo em que a gente discutiu, em que a gente refletiu, né, sobre o que a gente está propondo enquanto versão preliminar desse documento do Paraná. E para falar sobre a concepção de criança, é importante a gente considerar o homem enquanto ser social, que significa entender que o sujeito ele se desenvolve no contato, na interação com outros seres humanos. Então, a criança, ela aprende por meio das interações e brincadeiras, e isso é o que promove o desenvolvimento dela. Nas diretrizes, a gente tem uma definição sobre a criança que é muito rica e que promove um tipo de reflexão quando a gente pensa no ensino na educação infantil, porque ela traz que a criança é um sujeito histórico e de direitos, que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. E, além disso, é uma criança que brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza, produzindo cultura. É preciso também considerar que a educação infantil ela tem uma especificidade que é muito própria, devido à faixa etária ao qual a gente atende. Então, as crianças de 0 a 5 anos, elas aprendem de uma determinada forma, elas têm um jeito de aprender que é diferente das demais faixas etárias, e isso tem que ser levado em consideração. E ainda ressaltar a questão da intencionalidade da sistematização dos saberes e conhecimentos, que significa que a gente, mesmo estando na educação infantil, às vezes com crianças muito pequenas e com bebês, nós precisamos intencionalizar o ensino de saberes e conhecimentos, porque são eles que vão promover o desenvolvimento humano. Então, aqui é um recorte da organização curricular, que a gente está propondo para vocês. A gente gostaria de uma grande participação de todos, onde a gente apresenta o campo de experiência da base, no caso aqui desse exemplo é o eu, o outro e o nós. A gente propõe uma divisão por faixa etária, onde, ao mesmo tempo que a base apresenta a divisão por 3 grupos, nós fizemos a opção em apresentar essa divisão em 6 grupos. E daí o primeiro deles, que está aqui aparecendo no exemplo para vocês, é o grupo dos bebês. Além disso, nós fizemos a opção de contemplar os incisos que aparecem no artigo 9º das diretrizes, que é um artigo de extrema importância, que fala sobre como devem ser as práticas pedagógicas na educação infantil, e aí a gente relaciona os incisos, que são 12 ao total, só que a gente selecionou aqueles incisos que dizem respeito ao campo de experiência trabalhado. Do lado esquerdo da tabela, vocês podem ver o termo saberes e conhecimentos, que significa que é tudo aquilo que a gente propõe que deve ser ensinado e trabalhado na educação infantil.
Do lado direito, vocês vão perceber que a gente tem os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. O primeiro deles sempre aparece em negrito, com um código na frente, que significa que é um objetivo de aprendizagem da Base Nacional Comum Curricular. Isso não foi construído por nós. Logo abaixo, nós apresentamos outros objetivos de aprendizagem, que significam desdobramentos, que significam possibilidades de atuação do professor com a criança para atingir esse objetivo que a base nos mostra. No slide seguinte, a gente vai poder verificar que os campos de experiência são 5 campos, sendo o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. É importante destacar que nesses 5 campos está presente de forma muito forte a interdisciplinariedade das diversas áreas de saber. Então, aquele conteúdo que está presente na matemática, ele passa, né, e perpassa por esses 5 campos de experiência. Eu vou passar a palavra agora para a gente finalizar essa apresentação de hoje para a professora Maria Regina, que foi quem iniciou a nossa conversa. Olá, retomando então, eu vou falar um pouco sobre a articulação entre a educação infantil e o ensino fundamental, que é um ponto extremamente importante, né? Há uma tradição de cuidado com esse período em que a criança está saindo da educação infantil, está entrando numa nova organização curricular, né? Ela está trabalhando com as disciplinas propriamente ditas, mas que ela continua sendo criança, né? Então, essa preocupação de que as coisas não tenham uma ruptura e que as questões da aprendizagem, da vivência, da afetividade, das brincadeiras, elas permaneçam, por conta de que agora estamos no período do ensino fundamental com uma outra seriedade, né? Isso é uma questão para ser discutida com os nossos professores, né? Então, nessa organização da proposta, né, da Base Nacional Comum, nós temos uma introdução, como a Ludmila falou, antes de chegar a esses quadros que são os organizadores curriculares, né, nós temos uma parte de discussão, é uma proposta de discussão. E ali nós levantamos algumas questões importantes sobre essa fase, que é a questão de que a indissociabilidade, né, por conta de que realmente é a mesma criança, ela está num ano na educação infantil, no ano seguinte ela está no ensino fundamental, recebendo muitas outras experiências, vivendo muitas outras coisas, mas ela continua com a necessidade da brincadeira, com a necessidade do lúdico e também em relação à questão da garantia da cultura, né, nesse espaço. Se a cultura da infância passa por essas situações, ela tem que permanecer ligada ao aprendizado. Quem é, afinal de contas, que vai alfabetizar a criança a partir do referencial curricular do Paraná, que está articulado com a Base Nacional Comum, né? É a educação infantil ou é os anos iniciais? Então, essa discussão é apontada, a gente tem uma parte da introdução que fala isso e levanta a nossa preocupação em relação a que sejam entendido que nós, né, vivemos num mundo letrado, um mundo em que a leitura e a escrita está o tempo todo perpassando as nossas vidas, né, e que a criança está imersa nesse mundo também. Então, a educação infantil vai fazer essa aproximação com o mundo letrado. Na sequência, no ensino fundamental, aí a sistematização da alfabetização propriamente dita, né? Então, acho que essa é uma situação que
Nós tivemos bastante cuidado em relação a todos os objetivos que estão nos quadros, que são uma decorrência dos objetivos da base, estarem com uma graduação de dificuldades, né? A gente sabe que as crianças não são todas iguais, a gente sabe que isso não é uma regra, mas, assim, é uma preocupação de que vá se aumentando as situações de vivência, de experiências, brincadeiras, as interações, na medida que a criança vai aprendendo e se desenvolvendo e crescendo, né? Então, quando ela chega no ensino fundamental, não é uma questão de que agora, então, as coisas vão ser diferentes, né? É uma questão dessa continuidade. E nessa continuidade, é importante, na distribuição, então, dos objetivos, quando chega nos objetivos dos 5 anos, eles terem uma ligação direta com os objetivos que estão em todas as disciplinas, né, os componentes curriculares do primeiro ano. Então, houve um trabalho bem sistemático em relação a isso, né, uma conversa entre nós, grupos das redatoras, com os redatores do ensino fundamental, né, que trabalharam com todas as disciplinas, numa tentativa de deixar isso numa linearidade, né, o mais próximo possível de evitar uma ruptura. Então, essa também é uma discussão que aparece no nosso documento e que está aberta, né, às contribuições de todos vocês, para que a gente tenha uma não antecipação dos conteúdos, né, na educação infantil, mas uma graduação e uma sequência até se chegar ao ensino fundamental. E nós acreditamos que esse material e essa forma como nós propusemos essa versão preliminar pode ser ainda bastante enriquecida, né? Então, a gente faz um convite para que todos entrem e assim a gente pensa que o documento pode ser enriquecido muito ainda e pensando sempre nas nossas crianças, né? E na nossa educação infantil, que na busca sempre dessa qualidade do aprendizado nessa fase, da vivência nessa fase, do direito de ser criança nessa fase também. Então, o convite está feito. Agradecemos a atenção de vocês e vou passar para as colegas que se despeçam. Obrigada. Juliana? Eu agradeço também a oportunidade, né? É uma longa trajetória ainda de ler o documento, se inteirar e propor também, porque estamos de braços abertos para receber sugestões, né? Para contribuições para que a gente enriqueça a educação infantil do nosso estado. Ludmila? Muito obrigada, professor e professora. Espero que vocês gostem e apreciem o documento, mas a gente também espera que vocês possam contribuir sempre da melhor forma possível, sempre como a professora Maria Regina apontou, pensando no desenvolvimento e no ensino das nossas crianças. Acredito que o Estado do Paraná já tenha um trabalho muito bem desenvolvido na educação infantil e espero que com esse documento a gente possa aprimorar esse trabalho, continuar executando um trabalho de excelência. Bom, eu compreendo todos vocês e eu acredito muito que é o professor, que é a escola, né, que vai fazer essa contribuição, esse documento, para ele melhorar, pensando, né, no contexto da educação infantil. Que todos tenham um abençoado ano, vocês estão retornando, né, do processo, que seja um semestre de muita produtividade, de muito aprendizado, e que a gente tudo possa fazer um momento que realmente traga toda a identidade do nosso estado. Um abraço. Muito obrigada, encerramos então.